Nesta edição, vem aí mais um vírus chinês. A triste realidade do fazendão. Esquema criminoso de blindagem de tucanos na Lava Jato. O polêmico Carlos Alberto Decotelli desiste de ser ministro da Educação. Projeto de lei da censura vai a voto no Senado. Olá, eu sou Cláudio Lessa falando de Brasília. Com a antipatia cada vez maior pelos infames integrantes do Supremo Tribunal Federal, a vergonha nacional, cresce a quantidade de relatos que documentam as arbitrariedades e picaretagens praticadas pelos membros daquela instituição. Vamos a alguns exemplos, contando sempre com a interatividade proporcionada pelas mídias sociais, que querem ser caladas, e pela memória de elefante da internet, claro. O sinistro Lex Luthor de Moraes, o popular Nosferatu, agora se vê às voltas com o fato de que todo mundo sabe que a mulher dele advoga em tribunais superiores à luz do dia, enquanto o maridão faz parte do STF. Já existem inclusive vídeos que mostram o site do escritório de Vivi Barsi de Moraes, a senhora Lex Luthor, com destaque para onde se diz que a atuação se dá especialmente no Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Ministério Público e tribunais de contas. Se isto não é conflito de interesses, eu não sei mais o que significa essa expressão. E não é só isso. A atuação do sinistro Lex Luthor chega às raias da chacota, da galhofa, da piada. Ele agora está exigindo explicações sobre a flexibilização do isolamento no Rio de Janeiro. Qual é a influência, o poder dele sobre este aspecto? Não é à toa que ele já está sendo chamado nas mídias sociais de Napoleão de Hospício, que disseminam sem cessar este vídeo com o subtítulo, abre aspas, "Quando você se sentir um idiota, olhe esse vídeo que você vai se sentir melhor", fecha aspas. Aliás, esse subproduto de Michel Temer, quando foi indicado para o STF, andou dizendo que tinha pós-doutorado na USP, mas acabou desmentindo a informação ao dar uma explicação no mínimo bizarra, a de que a inclusão do título havia sido um erro da secretária. Também descobriram na época uma denúncia ao Conselho de Ética da USP por plágio a um escritor espanhol. Enquanto isso, temos hoje o sinistro Lex Luthor atuando como censor-mor da República, determinando invasões de domicílio e prisões políticas por simples diferenças de opinião. Vale perguntar ao ínclito sinistro se o político Roberto Jefferson, o crápula do bem, vai ter a casa dele invadida pela Polícia Federal qualquer hora dessas. Afinal de contas, Jefferson continua afirmando sem papas na língua para quem quiser ouvir que o senhor sinistro e seus 10 parceiros não valem nada e que, se preciso for, ele até pegará em armas. Mas, deixando Lex Luthor de Moraes em paz, vamos nos concentrar em outra figurinha carimbada do STF, o maneiroso Luiz Roberto Barroso. O sinistro de fala mansa curtiu um tweet da revista Isto É, que trazia uma declaração do deputadinho Kim Catacoquinho. Abre aspas, "O sonho de Bolsonaro é fechar o Congresso e o STF, mas ele não tem apoio popular nem das Forças Armadas para isso", fecha aspas. Quando esse exemplo lapidar de liberdade de expressão, perfeita harmonia entre os poderes e nenhum ataque à democracia do nobre sinistro veio à tona, ele foi rápido em se desculpar, dizendo que, abre aspas, "curtiu um post sem querer, ainda estou me adaptando a esta rede", fecha aspas. Agora veja você, esse é um dos caras que, do alto da suprema ignorância dele em matéria de internet, quer decidir como nós, os pobres mortais, devemos usar as redes. Não é bacaninha? E como bem resume o mestre jornalista José Roberto Guzzo na coluna dele, abre aspas, "Na vida real, quando se deixa de lado o que está sendo dito e se passa ao que está sendo feito, o fato que fica realmente claro é o seguinte: nessa história toda, até agora, as únicas ofensas comprovadas à democracia foram praticadas pelo STF", fecha aspas. E agora fique ligado, se você já está com a paciência esgotada com essa história de vírus chinês, se prepare. Um novo vírus com potencial para uma nova pandemia foi encontrado na China. Tudo indica que esse novo vírus tem a ver com a carne de porco, já que os chineses infectados recentemente trabalhavam na indústria de carne suína. Essa nova linhagem do vírus influenza que causa a gripe tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar os seres humanos, que podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ele.
Os cientistas já se preocupam com um novo surto mundial. É como diz uma Face amiga, esse carnê jamais será quitado ao que tudo indica. O projeto de lei 2630, chamado de Lei da Censura, está para ser votado no Senado a qualquer momento, depois que o servidor público que preside aquela instituição, Davi Alcolumbre, o popular Batoré, insistiu em colocá-lo na pauta. A monstruosidade legislativa tem como objetivo amordaçar as mídias sociais, impondo a verdade da extrema imprensa, comprometida sempre com as falcatruas dos canalhas da política e do judiciário. A estratégia de quem estava presidindo a mesa do Senado era negar todas as questões de ordem que pedissem a retirada de pauta da proposta. Agora, veja você de novo, a pena para quem propaga fake news é de 8 anos de prisão. A pena para quem comete um homicídio culposo é de 4 anos de prisão. Em outras palavras, como diz um internauta, de acordo com a legislação, vai ser melhor alguém atropelar e matar um político e depois alegar que foi um acidente, do que falar mal dele na internet. Não estou aqui defendendo a teoria dele, só constatando uma realidade. Não me acuse de nada, hein? O ex-ministro Sérgio Iscariotes Moro está com alguns abacaxis para descascar. Na semana passada foi acusado de plágio num trabalho jurídico. Ele reconheceu o plágio, mas jogou a culpa numa colega que preparou o texto final. Agora, após as mudanças ocorridas depois que ele deixou a pasta da Justiça, crescem os rumores de que realmente existia um verdadeiro esquema criminoso de blindagem dos políticos tucanos na Operação Lava Jato. Paralelamente, um advogado que operava para a Odebrecht e é acusado de movimentar mais de 95 milhões de reais e que está foragido, andou dizendo que para ficar livre precisava pagar 5 milhões de reais. Alguns já estão apostando na implosão do establishment político corrupto até a medula. E o ministro que não foi sem nunca ter sido deixou de sê-lo. Pois é, Carlos Alberto Decotelli não conseguiu segurar a intensa polêmica em torno do currículo dele, que continha títulos que ele não possui, e pediu ao presidente Bolsonaro que o nome dele fosse deixado de lado. Na realidade, a grande falha desse processo, que resultou em mais um mico pago pelo presidente sem necessidade, foi das agências de informação do governo. Alguns chamam de serviços de inteligência, mas nesse caso o que não faltou foi burrice. Quando um nome é sugerido, esses serviços são obrigados a revirar os antecedentes da pessoa pelo avesso. São para isso que eles existem. Todas as informações prestadas têm que ser verificadas e rechecadas. Só depois o nome é anunciado. Eu me lembro que na imprensa, quando a revista Veja era sinônimo de bom jornalismo, por exemplo, havia um time de revisores que parecia mais um tribunal da Inquisição. Todos os fatos eram rigorosamente verificados antes que a revista fosse impressa. Foi assim que ela conseguiu a fama dela, que hoje, infelizmente, está no fundo do poço pelos motivos que todos nós sabemos. Mas e então, você está gostando do comunismo? Os governantes mandando você fechar as portas das lojas, toque de recolher, proibido de ir a certos lugares, sua liberdade é limitada, a comida é limitada, o medo é disseminado pelos meios de comunicação de massa, você não pode visitar os familiares, se tem opinião contrária pode ser preso, os criminosos estão sendo soltos e os inocentes estão sendo detidos. Pois é, aproveite esta amostra grátis de comunismo e lute para que ela não se torne permanente. E por falar em comunismo, você ficou sabendo que o Senado Federal instituiu o Grupo Parlamentar China-Brasil? Pois é, ele já possui 43 senadores e 3 deputados titulares. A finalidade desse grupo é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os dois poderes legislativos. Você acredita? Que tipo de legislativo existe na China? Me conta. Na triste realidade do fazendão, a OAB não representa mais os advogados. A CNBB não representa mais os católicos. A ONU não representa mais a paz mundial. O infame STF, a vergonha nacional, não representa mais a justiça. E o legislativo não representa mais o povo. Essas instituições se tornaram centros de militância e isso é muito ruim. E mais uma coisinha. Um conhecido meu está tentando fundar um movimento radical de direita com o nome
Brasil unido contra a esquerda totalitária e anarquista. O problema não é nem com a polícia nem com o STF. O problema é a sigla. Até a próxima.